Povo de Deus, vamos lá enviar ao vivo, direto da casa do amiguinho, meu marido montando móveis. E eu aqui, 10h30 da noite, vou olhar a caixinha. Vou olhar a caixinha que vocês mandaram para mim. Eita, muito barulho, muito barulho. Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Ó, pra que eu estudo tanto educação pra vocês só gostarem de ver esse véi? Me explica. O véi compra churrasqueira, o véi me zanga. E vocês gostam. Por quê? Ó, deixa eu falar um assuntinho pra vocês. Eu postei algumas respostas a respeito da questão da churrasqueira. Por quê? Porque lá no curso de comunicação tem os modelos de escuta. E você vai entender que para você ter uma boa comunicação, você precisa saber qual é o ouvido do outro, como é que o outro escuta, tá? E a resposta que ele elabora é baseada nisso. Em que lugar do ouvido dele bateu. Então, a maioria das pessoas que respondeu no ouvido do coração. Que é aquele ouvido que leva para o sentimento, que leva para o coração. Tá certo? Todos nós vamos ter os 4 modelos de escuta, mas a gente vai ter sempre um prevalecente. Tá? Que mais que me mandaram aqui? Mandei um assuntinho pra gente assuntar enquanto eu tô caçando aqui as perguntinhas. Mandaram as perguntinhas muito cabulosas, muito cabulosas. Deixa eu ver aqui. Hoje é que dia? Hoje já são dia 10, né, nega? Hoje já são dia 10, já acompanharam a novela do carro, atolada lá em casa. Ó, vou ler aqui as caixinhas, tá? Quem não tem permissão no sistema para prosperar? Uma decisão pode ser a solução? Sim, certo? É muito comum eu não ter permissão para ter mais do que os meus pais. Então, quando eu chego no que os meus pais tiveram, eu caio. Eu chego nos meus pais e caio. Chego nos meus pais e caio. Porque eu não posso ser maior do que eles, eu não posso ter mais do que eles, eu não posso usufruir daquilo que eles não tiveram direito. É o que a gente chama de expiação, né? Eles sofreram, eu tenho que sofrer também, né? Se eu não sofrer, eu não vou ser tão admirado e respeitado como os meus pais foram. E aí a gente chama teto do merecimento, né? Então, toda vida que eu chego no teto dos meus pais, eu começo a perder dinheiro, tá? Mas tem jeito. Tá? Tem jeito. Como lidar com o envelhecimento físico em paz? Fique rica. Fique rica, meu amor. Não existe mulher velha, existe mulher sem dinheiro. Tá certo? Como lidar com o envelhecimento físico em paz? Fique rica. Tenha dinheiro, meu amor. Porque essa pele aqui com 40 anos custa dinheiro, meu amor. Custa. É muito escrúpida. É muito... eu fiz agora Ultraformer. É muita coisa, tá? Tá? Muita coisa. Eu tenho 42 anos, 2 filhas, tenho uma filha de quase 30 anos. Não vivo louca pela estética, mas gosto de estar bem. Então, assim, como envelhecer, como lidar com a crise do envelhecimento? Tenha dinheiro. Tenha dinheiro para botar o botox e não fazer assim, beleza? Assuntinho comunicação. Jogos emocionais. Por que tem pessoas que fazem isso? Eu sabendo, ainda caio nisso. Quanto mais especialista você for em um problema, mais você vai se envolver com ele, tá certo? Por exemplo, se você for ser especialista em fazer bolo, onde você chega, alguém pede para você fazer um bolo. E aí, lá vem, estraga minha live. Então, assim, se eu sou especialista em jogos emocionais, eu vou me envolver com pessoas que jogam, tá? Porque o saber não é suficiente. Eu preciso saber o que é que eu quero, não aquilo que eu domino. Não é porque eu domino algo que é o que eu quero. Existe uma diferença muito grande. Anota isso aí, ó, live caderninho, tá certo? Existe uma diferença entre o que você quer e o que você domina. Não é porque eu domino algo que é aquilo que eu quero. Quando eu domino algo, eu vou atrair aquilo. Porque eu vou ter afinidade com aquilo, tá certo? Mas se eu não souber o que eu quero, nunca vou atrair o que eu quero. Vou atrair somente o que eu domino, ok? Me preparando para fazer o seu curso de comunicação, mas até então, como não gatilhar? Não sei. Como é que eu vou adivinhar como é que tu não vai ter gatilho?
Porra, também vocês falam que eu sou ignorante, mas a minha amizade não rende, né? Como a gente faz para não ativar as feridas e ajudar a amadurecer juntos no processo? Minha gente, carta, bússola, tarô e coach é outro perfil, tá certo? Mágica é outro perfil. A pergunta, como a gente faz para não ativar as feridas e ajudar a amadurecer? Não sei, não existe isso. Como é que eu faço para não ativar as feridas do outro? Eu troco o verbo cobrar, eu sempre falo que tem o C, né? O C de crítica e cobrança pelo C de cuidado. Nos relacionamentos, só tem uma maneira de dar certo, quando a gente cuida. O amor adulto é um amor que cuida. Quando o amor do cuidado vira o amor de crítica e cobrança, daí pra frente é só pra trás, tá? Ninguém vive bem sendo criticado e cobrado o tempo todo, beleza? Se um dia quiser contar um pouco da nossa história nas colonizações, nas feridas, dá um livro. Não amamentar o bebê. Quais os impactos na relação mãe-filha? Nenhum. Tem impactos biológicos, né? Da questão da alimentação, dos anticorpos e etc. Mas a questão de vínculo afetivo, se você der uma mamada... Se eu estiver amamentando um bebê assim, ó, olhando pro Facebook, pro Instagram, é a mesma coisa. Eu vou ter baixo vínculo do mesmo jeito. Se eu tô dando uma mamadeira, que é horrível pegar uma cerveja. Se você estiver dando uma mamadeira, mas você estiver em presença, em atenção, em cuidado, você formará vínculo com essa criança. Agora, peguei a mamadeira, aí bota assim, né? Aquele monte de almofada assim, a criança fica lá equilibrando assim e a mãe vai lavar a louça. E aí o vínculo não tem a ver com a questão dele estar sendo amamentado num plástico ou no peito, mas sim do histórico e do tanto de atenção que ele está tendo nesse momento. Beleza? Menina, que caixinha para render. Pera. Por que a gente continua apegada aos irmãos? Porque somos irmãos. Temos o mesmo sangue, dividimos o útero, inclusive, né? Dividimos cama, banheiro, comida, mãe, pai, escola, aprendizagem, roupa. Envelhecemos, somos diferentes, como amadurece. Gente, assim, realmente, abre-te Google. O que acontece em todas essas perguntas? Eu trabalho com comunicação, eu trabalho com terapia. Todas essas perguntas, elas têm a mesma base. Eu quero uma fórmula mágica para eu dormir ruim e acordar bom. E entenda que os nossos traumas, as nossas dores, as nossas questões, elas não dormiram boas e acordaram ruins. Elas têm uma história, elas têm relacionamento. Então, assim, hoje, com essa velocidade da informação da internet, as pessoas querem uma solução, assim, eu quero dormir ruim e acordar bom. Eu tenho um problema com meu pai hoje, amanhã eu vou ser o melhor amigo do meu pai. Eu tenho um problema com a minha filha hoje, amanhã eu vou ser a melhor amiga da minha filha. Isso não existe em nenhuma técnica. Isso não existe. Eu posso até viver processos emocionais e nesses cursos, vivenciar essas coisas, mas isso é emoção. Emoção passa rápido. É a mesma emoção de quando você vai para um show, você sai lá eufórico, alegre, feliz. Há 2 dias morreu, você morre, você volta para sua realidade. Então, não confundam processos emocionais com estímulos emocionais. Eu tenho estímulos emocionais em dinâmicas, né, coisas que me estimulam ali e tal, e eu vou ter, né, uma euforia e tal, mas isso não são processos. Então, a gente tem... Todas as perguntas que eu li aqui, elas têm a mesma base. Eu quero dormir ruim e acordar bom. Né? Eu quero dormir com dor e acordar sem dor. Isso não existe. Tá? Isso são vários processos. Então, assim, questões com irmãos, questão com a mãe, questão com o pai, questão com o dinheiro, questão com os filhos, com a maternidade, são questões que vão atravessar a gente a vida inteira, né? Por exemplo, eu sou mãe desde os 15 anos, né? Eu tenho uma filha de 27 anos já e tenho uma filha de 12. As questões da maternidade vão me atravessar até hoje, né? Elas não passaram porque o meu filho está criado, tá? Isso não existe, nós temos atravessamentos maternos o tempo todo, tá certo? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu vou essa semana, só vou soltar a data do Pandora, tá? Tô resolvendo aqui um negocinho, fim de semana a gente vai passear, pra gente resolver a data do Pandora. Por quê? Porque vocês estão me deixando doida. Liliane, o que é o Pandora? Transformar ideias em produtos. Vou dizer um segredo pra vocês, isso é um segredinho pra vocês. A confusão da pandemia passou, tá certo? 6 em 7, o arrasta pra cima, isso tudo passou, tá certo? Mas a gente tem um mercado muito bom, que é o mercado da educação. Mas para você ter um mercado da educação online, você precisa estar preparado.
Tá bom? Você não precisa só ter uma paleta de cores, fazer um Instagram perfeito, um monte de Canva, frases prontas. Isso não vai resolver teu BO, tá certo? Você precisa ter conteúdo organizado e metodologia. Senão você não vai rodar, tá? O mercado da educação online é um mercado assim que a gente não vai deixar de consumir. A gente não vai deixar de... Quantas coisas eu queria ter aprendido nesses 42 anos de vida, não tive oportunidade, e agora que estão online eu posso aprender. Tá certo? Eu, como adulto, produtor, eu tenho grana para comprar aquilo. Mas eu preciso de pessoas disponíveis a me ensinar. Por exemplo, eu quero aprender Libras. Eu já aprendi, mas eu estou enferrujada. Eu não achei ainda nenhum profissional que eu olhasse e o modo dele de ensinar se conectasse comigo. Ou seja, eu estou com dinheiro na mesa para pagar alguém e não achei ainda ninguém com essa referência. Achei pessoas muito boas em Libras, mas não achei pessoas boas em se comunicar comigo para que eu aprenda Libras. Percebe a diferença? Então é mais ou menos por aí. Manda aí um assuntinho que eu tô aqui descabelada. Abrindo caixa do IKEA. Eurosummer, roupa polar. Viu? Se iluda não. Esse ano não tem verão na Europa. Se você vem para a Europa passar o verão, não se iluda, traga casaco. Traga seus casacos, que não tem verão esse ano, tá certo? Eurosummer, tá fake news total. Já somos o quê? Quase 10 de junho, né? 10 de junho do ano passado eu tava fazendo stand-up no lago, pegando sol. Esse ano, roupa polar. Isso aqui é roupa térmica. Roupa térmica, tá? Não tem verão na Europa esse ano. Quem vier para a Europa com a história do Eurosummer, só se você vier até a Espanha, viu? Da Espanha para baixo até que tá quentinho. Da Espanha para cima, 15 graus e todo mundo feliz. É clima de serra. Beleza? Warmutiei. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Meu marido tá aqui catando parafuso. O que é que tu quer? Não sei o que é doce. Review. Montando mudança. Quando alguém me faz raiva, eu digo assim, Deus te dê grandes mudanças na tua vida. Porque se tu já se mudou, tu sabe o inferno que é. A gente tá aqui hoje, mais um dia, que não será o último dia, montando os móveis e fazendo as compras do amiguinho do meu marido. Porque ele tem limitação de movimento dado a um acidente que ele sofreu de carro. E aí é isso. A vida é assim, bebê, viu? A vida passa, a vida é ligeira, a vida é muito mais de quem tá com você na trincheira do que de quem tá na guerra, viu? Se você não souber quem tá com você quando o calo aperta... Tô fazendo mais do que a minha obrigação, mas tô dando um alerta. Saiba, porque pra tomar cerveja na praia você vai ter sempre muita gente. Tá certo? Gosto quando vocês mandam um assuntinho. Outra coisa, pessoal do direito, é dia 28, tá? Dia 28 de junho a gente vai ter vai ser um workshop de... Como é o nome? Responsabilização e culpa, por onde recomeçar... metodologias de sistema multiportas, métodos adequados de solução de conflitos, tá certo? Com um representante do Ministério Público, uma advogada e eu lá reclamando de tudo, tá? Por que, Leiliane? Porque se existem métodos adequados de solução de conflitos, é porque existem métodos inadequados. Existem métodos inadequados. Se existe, né, sistema multiportas, é porque tem muita porta fechada que a gente precisa abrir. Então, assim, às vezes não está claro. Eu já dei aula disso antigamente, no começo da pandemia, mas depois eu deixei os do direito aos seus. Continuo deixando. Continuo deixando. Estou lá para ensinar foco em solução. Beleza? Eu vou embora. Estou muito descabelada. Grote Zen. Vou ali montar um computador. Chega.